A paz do Senhor, meus irmãos. Hoje nós estudaremos a lição número 1, a primeira lição do terceiro trimestre do ano de 2021, da classe Juvenis, classe Daniel. O título da nossa lição é o relativismo moral. Então, a negação da existência de Deus e o pensamento de que o homem é o centro do universo conduz ao relativismo. O relativismo equivale a afirmar que não há verdades nem preceitos absolutos. Desta forma, cada um faz suas próprias escolhas e sua própria vontade como lhe bem parecer. Então, o relativismo destrói os valores espirituais, pois passam a pensar que Deus é um produto da mente humana e não um ser divino, como revelado na Bíblia. No relativismo, a crença no Deus bíblico, no Senhor de todo o universo, não é uma, digamos assim, não é uma necessidade de todo ser humano, mas uma mera opção pessoal. Isso no relativismo, para um pensamento relativista. Então o relativismo ele destrói os valores morais, pois trata os valores morais como dependentes das circunstâncias do momento. Em Jeremias capítulo 2, do versículo 1 até o 37, e capítulo 3, do versículo 1 ao 5, o profeta Jeremias descreve como o povo de Judá se afastou de Deus. Como consequência disto, Jerusalém foi invadida por Nabucodonosor. O nosso texto bíblico dessa lição encontra-se em Mateus capítulo 24, versículo 35, onde Jesus diz aos seus discípulos: "O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar." Em Mateus capítulo 24, a partir do versículo 1, a palavra de Deus nos diz que Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando chegaram-se a ele os seus discípulos e perguntaram: "Quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo?" No que Jesus começa a lhes explicar para tomarem cuidado para que ninguém os engane, que muitos viriam em nome de Jesus dizendo ser Cristo e enganariam a muitos, que surgiriam falsos profetas, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria, e enfim. Dessa forma, Jesus Cristo fala para seus discípulos não permitirem que a atenção deles seja ocupada pelo mundo, mas que se atentem ao que Jesus disse, ao que Jesus predisse que aconteceria. Então, pois a salvação dos discípulos, a nossa salvação como discípulos de Cristo, por se basear nas promessas de Cristo, não flutua de acordo com as várias agitações do mundo, mas permanece inabalável. Então, o céu e a terra passarão, mas as palavras de Jesus não. Então, quanto a relativismo, é a concepção filosófica segundo o qual nada é definitivamente certo nem absoluto, por depender de contingências e condicionamentos. Então, sob esta ótica, caem por terra os princípios da ética e da verdade. Para o relativista, não existe o certo ou errado, pois tudo depende do ponto de vista. Essa maneira de pensar é pecaminosa. Deus abomina o relativismo moral. Em Isaías capítulo 5, do versículo 20 até o 23, encontramos:
o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmos. Ai dos que são poderosos para beber vinho e homens de poder para misturar bebida forte, dos que justificam ao ímpio por suborno e aos justos negam a justiça. Então nós cristãos cremos em verdades absolutas e essas verdades estão na Bíblia, que é a palavra de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, encontramos que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então, se atentem a isso, né? Ali está escrito que toda a Escritura é inspirada por Deus e não que a Bíblia contém partes inspiradas e não inspiradas. Então, a Bíblia diz ali que toda a Escritura ela é inspirada por Deus. E é isso o que nós cremos. O relativismo moral tem sido utilizado pelos ditadores para destruir os princípios da liberdade e da fé em Deus. No mundo pós-moderno, os conceitos morais não se baseiam nos valores absolutos das Sagradas Escrituras. Para a sociedade relativista, as verdades e valores da Bíblia são relativos e parciais, ou seja, a prática da moral e da ética depende da experiência de cada pessoa. Isto vai contra o que cremos, pois nós cremos na inspiração divina, verbal e plenária da Bíblia Sagrada. Única regra infalível de fé e prática para a vida e o caráter cristão. Em 2 Timóteo capítulo 3, do versículo 15 até o 17, encontramos que as Sagradas Escrituras nos fazem sábios para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo, que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeitamente instruído para toda a boa obra. O relativismo está impregnado em todas as camadas da sociedade. E por mais que se esforce o homem jamais conseguirá apagar a verdade absoluta, cuja maior expressão é o Senhor Jesus Cristo. Jesus declarou o que encontramos em João capítulo 14, versículo 16. Disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para os relativistas não existem leis e verdades absolutas e universais. Nós cristãos devemos observar e praticar a palavra de Deus, não se conformando com o mundo, não sendo conforme o mundo. Em Romanos, capítulo 12, versículo 2, encontramos: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não devemos nos acomodar com o mundanismo, cujo mentor é o diabo. Nós devemos amar o pecador, mas combater o pecado, que leva o ser humano à perdição. A visão de mundo do cristão, cujo entendimento é renovado pelo Espírito Santo, tem de ser contrária aos conceitos materialistas e relativistas. Em 1 João capítulo 5, versículo 19, a palavra de Deus nos diz que sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Então a maneira de o crente ver o mundo deve passar pela ótica
da revelação de Deus. Então, somente assim poderá experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O relativismo é pecado. A relativização dos valores em nossos dias é um pecado abominável, pois Deus é santo e exige dos seus filhos a santidade. Hebreus capítulo 2, versículo 14, encontramos: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Em 1 Pedro capítulo 1, versículo 16, diz a palavra de Deus: sede santos, porque eu sou santo. Então, mesmo vivendo em uma sociedade perversa, devemos ser sal da terra e luz do mundo. Nossa luz tem que resplandecer em meio às trevas e filosofias mundanas. Como servos de Deus, precisamos vivenciar os valores éticos do reino. E precisamos meditar na palavra de Deus dia e noite, para vivermos nesse mundo de maneira que agrada a Deus. E desta forma possamos desfrutar das suas bênçãos. Salmos 1, verso 1 e 2, encontramos: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, para não sermos enganados pelas filosofias mundanas, precisamos conhecer a Bíblia. Então, precisamos ler, estudar, meditar e viver a palavra. Em Isaías capítulo 5, do versículo 8 até o 25, encontramos 6 pecados que Deus condena. O primeiro é a exploração dos semelhantes. O segundo é a embriaguez. No versículo 22, encontramos: ai dos que são campeões em beber vinho e mestres em misturar bebidas. O terceiro é o orgulho pelo pecado. Em Isaías, capítulo 5, versículo 18, diz: ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano. O quarto é a confusão de padrões morais. Então, em Isaías capítulo 5, versículo 20, encontramos: ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. O quinto é a presunção. Em Isaías capítulo 5, versículo 21, encontramos: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes em sua própria opinião. E o sexto é a perversão da justiça. Em Isaías capítulo 5, versículo 23 e 24, encontramos: dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também as suas raízes apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento. Pois rejeitaram a lei do Senhor dos Exércitos, desprezaram a palavra do Santo de Israel. Então, por causa desses pecados, Deus puniu Israel com a destruição pela Síria. Então, essa punição encontramos em Isaías capítulo 5, do versículo 25 até o 30, onde a palavra de Deus diz que, por tudo isto, se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, e ele levantou sua mão para os ferir. Porque o nosso Deus é um Deus de amor, mas ele é justo, né? E ele é um fogo consumidor. Então ele é amoroso, mas ele também é justo. E o terceiro e último tópico da nossa lição nos traz que a relativização dos valores morais tem destruído
a nossa sociedade. Então basta ler os noticiários para ver que estamos mergulhados em uma profunda crise moral, ética e espiritual. Alguém já disse que se a nossa sociedade sucumbir, não será por falta de tecnologia, cultura ou por falta de bens materiais ou por falta de valores sólidos, fundamentados nas Sagradas Escrituras. Então, as consequências da falta de valores morais são muitas e todas maléficas. Uma das consequências é a falta de santidade. Então, a falta de santidade leva a todas as mazelas que temos visto, como corrupção, assassinatos, roubos, estupro, aborto, etc. Então, a origem dessas mazelas está no fato de as pessoas não reconhecerem e não aceitarem a verdade, Jesus Cristo. Então, aqueles que conhecem Jesus Cristo passam a viver uma nova vida, uma vida de santidade. Então, precisamos não somente conhecer e obedecer a verdade, mas procurar vivenciá-la em tudo. Então, mesmo em meio a uma sociedade marcada pelo pecado, a obediência vem mediante o conhecimento da palavra de Deus. Então, viver em santidade não é fácil, mas é possível, pois temos o Espírito Santo que habita em nós e deseja nos ajudar. Outra consequência da falta de valores morais é a desestruturação familiar. Então, a constituição do núcleo familiar vem divergindo muito do padrão bíblico. A família foi criada por Deus e é a célula mais importante de uma sociedade. Se a família vai mal, a sociedade também decai. O crescimento do divórcio, do adultério, da mentira, do engano, vem destruindo muitos lares. Então precisamos orar pelas famílias para que não venham a sucumbir diante das investidas do maligno. Então que a verdade esteja presente em nossos lares. Outra consequência da falta de valores morais é uma sociedade centrada no homem. Então, a sociedade moderna tem como base a ideia de que o homem é a medida de todas as coisas, que ele é o centro. Então, por essa razão, age e pensa dessa forma, né? Ele age e pensa como Satanás, que tenta usurpar para si o direito de soberania que pertence somente ao Senhor. Em Isaías capítulo 14, versículo 12, do 12 ao 15, né? Encontramos que Lúcifer desejou em seu coração subir sobre as alturas das nuvens e ser semelhante ao Altíssimo. Então sabemos que o homem foi criado por Deus. Logo, ele não é maior do que o seu Criador. Deus é soberano e infinito, e o homem é falho e finito. Então, a falta de valores sólidos, fundamentados nas Sagradas Escrituras, podem levar a sociedade a sucumbir. A palavra de Deus tem os valores absolutos que servem de referência para a humanidade. Então, o resultado da relativização dos valores morais são os piores possíveis para a família, para a igreja e para a sociedade. Então, temos visto, né, o caos espiritual, o caos moral e financeiro em que se encontram muitas nações. Deus é santo e não aceita pecado. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. É a lei da semeadura. Em Gálatas capítulo 6, versículos 7 e 8, encontramos: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então os valores de Deus
são eternos e imutáveis. A palavra de Deus não envelhece, ela jamais ficará desatualizada. Em Mateus, capítulo 24, versículo 35, encontramos Jesus dizendo aos seus discípulos: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Então, para concluirmos a nossa lição, Deus continua e continuará para sempre no governo do universo e conta com aqueles que o amam e que permanecem fiéis aos seus estatutos. Então, estes adotam os mandamentos de Deus estabelecidos na Bíblia como absolutos e estão plenamente convictos de que eles, em qualquer circunstâncias, direcionam todos e quaisquer aspectos da vida humana. Conforme Malaquias capítulo 3, versículo 6, Deus não muda, sendo assim, suas ordenanças também permanecem para sempre inalteradas, pois são plenamente completas e atuais para o ser humano, de qualquer época. No Salmo 119, verso 94, encontramos o seguinte: sou teu, salva-me, pois tenho buscado os teus preceitos. Então, em meio à relativização dos valores em nosso tempo, que esta seja a nossa oração, que possamos buscar todos os dias os preceitos divinos que são absolutos, imutáveis e eternos. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês e até a próxima.